Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo Papo de Homem, o nosso podcast realizado pela Rede de Homens aqui da Terceira Igreja Batista. Hoje nós estamos com um time um pouco desfalcado, né? Verdade. Tomando um mate, exatamente neste momento que esse podcast está sendo gravado. Deixa eu até olhar aqui qual é o grau que está a cidade. Tá difícil aqui, hein? 17 graus. Hoje tá mais quentinho, melhor, tá né? melhor, né? Nós passamos aí 5, 6 graus durante essas semanas aí. Mas hoje estou aqui com meu amigo seminarista, pastor Leandro. Seja bem-vindo mais uma vez ao Boa nosso noite, obrigado, valeu. bate-papo. Também o pastor Jackson, nosso seminarista, seja bem-vindo. Deus abençoe Boa noite. você e toda a sua casa. Amém. E aí, preparados? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Hoje nós estamos com a ausência do nosso amigo pastor Lázaro também, que é o nosso seminarista, e também do doutor Eduardo, que é o nosso líder dos homens aqui da Terceira Igreja Batista. Compromissos e mais compromissos, mas nós estamos aqui um pouquinho para bater um papo com todos vocês e de antemão já fazer 2 convites, né? O primeiro convite é que para quem gosta de vigília, dia Verdade. 30 de junho, nós estaremos às 21 horas lá no Aprisco. Nós estaremos em vigília, todos os homens, né? E já estendendo o convite para todos, aí a toda a igreja. Então vocês preparam aí o último dia do mês para entrar em julho, né? Uma sexta-feira. Uma E sexta-feira. lembrando que esse convite aí é aberto, é para É toda aberto, a é igreja, pra não todo é só para os mundo. homens, não. Então nós já estamos orando para que esteja calor esse dia, né? Para não ter Verdade. desculpa para dizer que está frio no Aprisco. Então nós esperamos todos vocês lá dia 30 de junho, às 21 horas no Aprisco, a nossa grandiosa vigília, com o tema Resgatando a Paternidade. E já aproveitando e fazendo convite para todos vocês, dia 8 e dia 9 de julho é o nosso Congresso de Homens, né? E aqui, até estava brincando com... eu vou aqui, me permite chamar de meninos, né? Conversando Tranquilo. aqui com eles. E aí ela está falando assim, eu vou falar o que aconteceu no nosso encontro de casais Grifater, aonde Deus me permite eu chegar. Verdade. Né? Todos nós trabalhamos, né, no Grifater e foi notório, né, inclusive isso até na reunião que nós tivemos da equipe de homens de Pós, né, trabalho, o pós-encontro. pós, e também, né, o encontro pós, que a falta que tem a paternidade, né? E os efeitos, Os né? efeitos da falta da paternidade. E foi também interessante que eu ouvi de uma pessoa, e ela disse assim, o meu problema não foi a paternidade, o meu problema foi a maternidade. É interessante isso, né? A gente ouvir, que a gente sempre vai falando sobre a questão da paternidade. Mas dia 8 e dia 9 de julho, nós teremos o nosso congresso de homens. Já fica todos os homens aqui convidados. É o nosso congresso, estará ministrando para nós o Marcos Pou, isso, né? O Marcos mesmo. Pou, que é o líder do currículo de hombridade da Universidade da Família, e também o nosso querido pastor, nosso pastor presente, pastor Manuel Neto, também será um dos preletores. Então já fica aí o convite a todos vocês para o dia 8 e 9 de julho. Estamos juntos nessa data que eu creio que vai ser bênção para a nossa vida. Amém? Dito isso, vamos pro play, né? Vamos pro play, vamos embora. Nessa questão que nós identificamos, e foi notório, até quando nós tivemos, como o doutor Eduardo gosta de dizer, a equipe ministerial de homens, né? Nós batemos um papo aquele dia ali na Praça da Comunhão, e foi notório, todo mundo falando a questão da paternidade, né? E aí eu queria jogar essa bola para vocês dois, e já para vocês tentarem trazer uma luz, né, bíblica ou falada, explicada, o que é a questão da paternidade, né? O porquê hoje se fala tanto sobre a questão da paternidade. Antes de vocês responderem, eu vou contar um caso que aconteceu comigo há 10 dias. O Murilo, né, por causa da condição dele, da questão da superdotação, ele tem acompanhamento psicológico. E aí ele conversou com a psicóloga, e aí ele fez algumas queixas para a psicóloga. E aí a Amanda me mandou mensagem e disse assim, o Murilo hoje precisa conversar com você. Senta e escuta. Né? Ou seja, não fala nada. Não fala nada e tira o celular de perto, ou seja, não fica olhando pro celular, olha pro menino. Olho no olho. Olho no olho.
Então eu cheguei em casa, sentei, falei, o que você quer falar comigo? Ele medroso, todo, né, se borrando, e aí ele olhou assim pra mim, eu quero ter um dia dos meninos. Nós não temos um dia dos meninos. Aí eu falei assim, como não? Eu falei assim, não, eu quero sair com você para tomar um café, eu quero sair com você para tomar um cappuccino, chupar um sorvete, jogar bola. A gente vai para a barbearia junto, a gente vai para o mercado. Isso não é dia de menino. Eu quero ter um dia e eu já sugiro que seja sábado de manhã. Então ele já trouxe a problemática e a solução. O comecinho da solução. Só que de primeira eu fiquei muito indignado. Porque para mim eu sou um excelente pai. Eu tava tudo certo com o meu filho. Tá tudo bem, eu tô tratando meu filho, a gente brinca, a gente tem a parceria de pai e filho. Só que para ele não estava resolvido. Tanto que não estava resolvido que sexta-feira foi o dia que eu levei ele para barbearia para fazer o famoso moicano dele. Ele chorou porque aquilo não era dia de menino. Ele perguntou para mim: "Eu posso levar a bola?" Eu falei: "Filho, mas como não vamos levar a bola se não vamos para barbearia?" A minha salvação é que na barbearia tinha um pimbolim. Então a gente jogou o pimbolim, a gente saiu de lá, né? A gente comeu uma cuca, tomamos um café. Mas para ele, e eu fiquei, como que é, né? Para mim, eu estava sendo um excelente pai, mas ele queria o quê? Mais a presença e ter uma proatividade, uma ação de brincadeira comigo. E de primeiro eu fiquei meio me senti ofendido. Mas depois eu parei para pensar, falei, não, ele quer um tempo mesmo de qualidade, Isso. né? Então, jogando já essa historinha, essa problemática, é para a gente resolver o que é a questão da paternidade. Antes que o Leandro comece aí a falar, o resumo de tudo que ele te disse. Olha, eu quero um tempo contigo mais de qualidade. Porque às vezes a gente pensa que passar um tempo com a pessoa é fazer outras atividades, mas não. A criança, né, seu filho, na linguagem dele, ele disse, olha, pai, eu quero um tempo e de qualidade contigo. Vamos lá? Vamos lá. Você quer começar isso? Não? Bom, gente, até para começar então, é um assunto que realmente a gente tem falado bastante, é um assunto bastante relevante, a questão da paternidade, a gente entender essa relação de pais e filho e o quanto isso afeta na nossa vida, na vida como um homem, né? Entendeu? Acredito que nesse bate-papo que a gente vai entender um pouquinho a respeito de quanto isso impacta no decorrer de toda a vida de um homem, porque a gente percebe que um homem que tem uma paternidade resolvida, ele é um homem totalmente mais comprometido com Deus, e isso em família ele consegue demonstrar mais amor, enfim, eu acredito que isso que a gente vai conseguir conceituar um pouco aqui. E aproveitando o gancho que o Jackson deu aqui, nós temos um versículo que até a gente estava comentando aqui antes, né? Que é um versículo bem conhecido, mas que vai dar uma boa referência para nós do que é realmente uma paternidade sadia, né? Principalmente à luz da Bíblia. Está em Efésios capítulo 6, versículo 4, que o texto vai dizer assim, ó: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, a primeira exortação de Paulo aqui, a primeira chamada de atenção de Paulo aqui, é para que a gente olhe para os nossos filhos e mostre, aponte para os nossos filhos o caminho, né? E aqui o caminho que está sendo apontado por Paulo aqui é seguir a instrução e o conselho do Senhor. Esse é um princípio, né? Para a gente empregar na hora da criação dos filhos. E é interessante a forma como o versículo começa, né? Pais, não irritem seus filhos, né? É interessante essa. O pai gosta, né? O pai gosta de dar uma irritada no filho. Mas o conselho aqui é para não irritar os filhos. E é claro, obviamente, que Paulo aqui não está instruindo os pais a aceitarem filhos birrentos, né? E aqui o conselho não é esse. Aqui o de não irritar o filho aqui é de forma desnecessária, não provocar a raiva, a ira, o ódio do filho de forma necessária, né? Instruir e mostrar, apontar para os seus filhos
o caminho e a vontade de Deus para eles, né? E se a gente for começar a entrar por essa vereda, já começa a questão também do discipulado, do pai instruir o filho o caminho por onde ele deve seguir, mostrar para o filho que além dele ter um pai, né, uma figura paterna aqui humana, né, ele tem uma figura de um pai celestial, né, e a gente entende também que a forma como o pai se relaciona com o filho, né, o Jackson depois também acho que vai comentar um Sim. pouco sobre isso, vai influenciar muito diretamente nesse relacionamento de pai e filho, né, ou seja, Deus e o seu filho ali, né. Então, a criança que não teve essa figura paterna bem presente, ele vai desenvolver algumas dificuldades de ter esse relacionamento pai e filho com Deus, né? Mas eu vou deixar o Jackson tem uma coisinha preparada para nós nesse tema aí. Resumindo em tudo, a paternidade é uma relação entre pai e filho, Com certeza. né? Mas aí, e a gente já entrando na questão do Jackson, aí eu te faço essa pergunta, Jackson. A relação é entre pai e filho, né? Não é entre um sobrinho e um tio, né? Não é entre um avô e um neto. A paternidade é literalmente essa ligação. Porque hoje a gente escuta muito essa frase: pai é quem cria, né? Mas por mais existe uma ligação sentimental, por mais que existe isso, a gente sabe que existe aquela ligação da questão do sêmen Do mesmo, sangue, né? Do sangue, de pai e filho. Então, resumindo hoje, a paternidade é o quê? É uma relação de pai e filho. Então, para nós, Jackson, como que foi ausente essa questão da paternidade do pai em si, na sua casa, traz pra gente um pouquinho dessa sua problemática, né, e a solução, como você chegou até a solução na data de hoje. Falar de paternidade para mim, hoje eu consigo falar com mais tranquilidade, mas foi um assunto que durante anos me perseguiu, mas eu nunca tratei, nunca tive essa compreensão que era necessário eu estar bem resolvido. E quando surgiu a ideia de nós falarmos aqui nesse podcast a respeito da paternidade, e o quanto esse assunto está em alta, o quanto nós temos homens que não se resolveram nessa questão da paternidade, e aí acaba que nós temos uma sociedade de meninos, uma sociedade de homens que realmente não conseguiram estar bem resolvido quanto a isso. Então, o que eu falo sobre mim, né? Eu acho que eu falei no último podcast, eu não cresci com a presença do meu pai, eu cresci meu pai não me criou, né? Minha mãe ficou grávida, enfim, eles não prosseguiram com o casamento, não casaram, e aí o que eu cresci sem essa presença dessa pessoa. Então, o que acontece? Minha mãe depois casou de novo, cresci com um padrasto, tudinho, mas nunca foi aquela ligação forte, que nem você acabou de falar, né? Não teve alguém me instruindo, embora meu padrasto cuidou por um determinado tempo da minha mãe ali, mas eu não tive aquele acompanhamento, aquele cuidado de ensinar, de fazer as coisas de homem. Então eu fui aprendendo com a vida. A sexualidade eu fui aprendendo na rua, tratar uma mulher foi aprendendo na rua, porque eu não tive essa referência. E aí chega o Jackson em idade adulta, casa, e aí como fica? Casa. Aí depois a gente até conversou um pouquinho antes, né? Como que eu chego num casamento? Não conseguindo expressar amor, embora Por isso amasse, que a Laís está ama-me, fazendo psicologia, né? amo, Entendeu, Jackson? e a minha esposa tudinho, porém eu não conseguia demonstrar isso, foi sempre uma reclamação dela. Mas você não fala que me ama, você é frio, você não parece que você não sente nada, né? E eu não me via assim. E aí, com o passar do tempo, estudando a palavra e também a terapia, né, ajudou um pouquinho, eu fui entendendo que, poxa, como que eu vou dar algo que eu não tinha? Ninguém me ensinou a ser homem, ninguém me ensinou a ser marido, ninguém me ensinou a ser pai. O que eu fui aprendendo foi referências de tio, eu via como meu tio tratava o filho dele, como ele tratava a esposa dele, mas alguém chegar e falar assim: olha, Jackson, ser homem é assim. Então eu não tive. E aí, quando chega adulto, chega esse Jackson que não tinha esse entendimento. E aí entra como se relacionar com Deus. Então eu tive durante muito tempo muita dificuldade em entender que realmente Deus era o meu pai. Eu não conseguia sentir amado por Deus.
Então, quando eu fui entender isso, que a forma como eu me relacionava com Deus e a forma como eu me relacionava com o meu pai, eu fui entender como que eu vou me relacionar com Deus e se eu não tive um pai. Então, eu tive muita dificuldade em chamar Deus de pai nas orações. Eu até falei na última vez, né? Sempre quando eu começava uma oração, eu iniciava daquela forma, Senhor meu Deus, né? Deus do Fez universo, os céus e a fez os terra. céus e a terra, aquele modo, né? Bem emblemático que a gente conhece, Formal, né? Bem formal, formal. mas nunca com uma intimidade, nunca com uma proximidade, porque eu não tive isso. Uma pergunta de curiosidade, só te cortando. E quando chegava um não de Deus pra você? Me sentia rejeitado, não me sentia amado. Você não sentia como uma correção. Não, para mim, Deus amava mais os outros do que a mim. E aí você cresce com isso. Mas, nossa, um adulto falar isso, eu não me sentia tão amado por Deus, tão especial para Deus. Então, isso, como eu fui tratando isso, entendendo, né, até trouxe o livro aqui para falar, né, do pastor Uhum. Fabiano Ribeiro, que é a paternidade bem resolvida, né, o poder da cura por meio da paternidade espiritual. Quando eu tive acesso a esse livro, que eu fui compreender que a forma como eu me relacionava com meu pai é a forma como eu me relacionava com Deus. Então eu comecei a tratar isso, a tratar. No entanto, meu pai nesse caminho ele faleceu. Então eu tive a oportunidade de conhecer ele depois de velho, mas nunca tive a oportunidade de chegar nele e falar, olha, eu te entendo, eu te perdoo, Uhum. e aí o livro até ensina algumas coisas, né, para se fazer. E uma coisa que o livro fala bastante é que, por mais que eu sempre tive a concepção que eu iria ser um pai para as minhas filhas que eu não tive. Eu seria um pai melhor do que eu não tive. E aí o livro fala, ok, você pode tentar, mas sem Deus você não vai conseguir. Então, para a gente se relacionar bem com Deus, a gente tem que se resolver bem É com que a sem Deus o velho homem volta, né? volta. O Então tempo todo. eu comecei a tratar isso, eu comecei a entender sobre essa questão que era importante para mim, porque eu não dava importância. Ah, cresci sem pai, tá tudo bem, não me afetou, eu tô bem, mas não, me afetou, me fez falta, né? Hoje eu reconheço isso e consegui trabalhar, consegui resolver, também consegui entender um pouco meu pai, porque eu sempre culpava, tinha 18 anos, também não teve uma criação boa, também vários irmãos, enfim, então também teve uma história sofrida. E o que estava acontecendo? Os ciclos estavam só se repetindo, né? Então, assim, foi onde eu tomei uma posição, falei, não, esse mal vai parar na minha geração, eu quero ser um pai melhor para as minhas filhas, eu quero ser referência para elas, eu quero realmente proporcionar isso para elas, né? Embora eu tenho duas meninas, né? Mas o papel do pai para a menina também é Fundamental, importante, é o primeiro importante. amor, né? Uhum. Elas vão buscar uma referência de marido que é justamente o pai que ela teve. Então eu busquei isso, me curar relacionado a essa questão da minha paternidade, entender, compreendi, né, que meu pai falhou, ok, mas também teve o pai dele também falhou com ele, né? Então ele também tem uma história triste. Então assim, o ciclo só estava se É um repetindo, né? ciclo repetitivo e também não tinha o conhecimento Não cristão, tinha né? conhecimento bíblico Uhum. relacionado a Mas isso. aí, entrando um pouquinho, mergulhando um pouquinho mais na sua história, a sua mãe vai para a igreja depois? A Como que é a minha questão mãe, de Cristo dentro do seu lar? então, eu fui o último a me converter na minha Uhum. casa. Minha mãe O seu padrasto teve mais irmãos. teve, e aí minha mãe depois separou, enfim, e Uhum. eu morei um tempo longe da minha mãe, morei com a minha avó. E quando minha mãe separa, eu volto a morar com a minha mãe. E aí minha irmã era da Universal, meu irmão da Mundial E você vai para a Assembleia. e eu fui para me converter na Assembleia. Então virou uma salada, mas assim, nós nunca tivemos esse papo de mesa, de conversar, de resolver. Sempre foi algo muito mal resolvido, né? Então eu fui resolver isso já velho, já adulto, né? Onde eu cheguei, onde eu conversei, onde eu indaguei, entendeu? Tirei algumas dúvidas, mas isso foi tratado já velho. Entendeu? Isso já velho não, né? Digamos, Uhum. mais Adulto, né? adulto, né? Adulto. Já Talvez mais maduro, o né? termo velho, alguém pode ouvir e falar, nossa, ele é tão velho. Não, eu sou novinho ainda, mas isso foi com um conhecimento.
o conhecimento, depois a gente vai entendendo, vai compreendendo, e eu fui tratar isso depois, entendeu? E hoje, uma coisa que me chocava muito, por exemplo, quando eu casei, eu olhava minha esposa orar, eu olhava a oração dela, assim, parecia que ela não tinha não tinha aquela reverência com Deus, que eu achava que... Você está está desrespeitando Deus, Porque né? para mim, se Totalmente. relacionar com Deus era ter aquela total reverência, mas na verdade ela tinha um relacionamento de pai e filho. Eu não sei você, mas eu não orava de calção, cara. Eu tive essa fase, mas aí já é por outros motivos, Outros já. motivos. Mas enfim, então é dessa forma que nós fomos entender, que eu fui entendendo, que eu fui tratando, que eu fui resolvendo, que eu fui pontuando, né? Inclusive até hoje, né? Esses dias nós participamos de uma ministração que realmente eu pensei, poxa, eu vou fazer algo que o livro ensina, não vou dar muito spoiler, mas quem puder ler esse livro, leia. Mas o livro dá algumas coisas para você agir, né? E fazer principalmente expressar. Então eu consegui verbalizar, expressar o que eu precisava dizer para o meu pai e consegui tirar esse peso, sabe? Então hoje, quando eu oro, você já consegue, né? Tratar Deus com uma certa intimidade, que antes eu tratava com formalidade. Era algo formal. Meu relacionamento com Deus era formal. Era uma coisa mais de chefe De, e empregado, né? é, Patrão e empregado. você sabe, é difícil explicar, mas assim, você sabe que Deus te ama, você sabe que Deus está ali, mas sabe aquela proximidade que para você parece que era sempre mais difícil? Parece que para Tem uma você barreira tem uma ali, né? barreira ali. E eu não compreendia, mas é justamente por causa dessa questão de Essa questão. paternidade que não era bem resolvido comigo. Aí a gente chega pro outro lado do Leandro, que é, né, você tem um pai presente, Sim, né? Não era um pai abastado, né? Não tinha não. as condições, mas estava presente, Presente, né? supria tudo que podia dentro das condições dele, né? Não deixava faltar nada. Só que aí o meu caso era um pai presente, só não me deu princípios cristãos, né? Se a gente for olhar bem a vida do meu pai, ele deu alguns princípios. Eu digo assim, ele não me deu princípios cristãos porque meu pai não era um cristão, não era uma pessoa fervorosa. Eu não fui criado em um ambiente de igreja, né? Só que, claro, é interessante. Eu não vou me delongar muito na história, senão a gente vai longe. Mas eu A gente- venho de família batista. Meus avós eram batistas. E meu pai, durante o seu período de mocidade, acabou se afastando, não voltou mais, então e acabou migrando depois para o catolicismo. Então foi essa parte religiosa foi meio bagunçado dentro da minha casa, né? Acabei sendo criado nesse ambiente mais católico, bagunçado no sentido que meu pai tinha um pouco dessa formação batista que ele carregava com ele, mas ao mesmo tempo ele frequentava a igreja católica. Então existia uma salada de fruta ali. Uma coisa Literalmente, né? interessante por exemplo, eu via meu pai mesmo não sendo um cristão evangélico, eu fui criado vendo meu pai orando todas as noites. E meu pai, por isso que eu Não falo, era reza, era ele oração. orava mesmo. Ele não tinha o hábito de orar de joelho, mas ele sentava na beira da cama. Eu não sei se ele conserva esse hábito até hoje, né? Hoje a gente não mora Sim, mais na aham. mesma casa, mas ele sentava na beirada da cama e era um momento que ele pedia para ninguém entrar no quarto. Ele sentava na beirada da cama antes de ele deitar, fazia a oração dele, não era nada muito prolongado, mas ele fazia a oração dele e ia dormir. E eu cresci vendo isso. E isso foi muito bom para mim, essa proximidade com meu pai, justamente pegando o ponto que o Jacques colocou, isso é muito verdade. Porque comigo foi vamos dizer assim, quase que o extremo oposto do que aconteceu com o Jackson. Como eu tive uma paternidade presente, eu não estou aqui dizendo que meu pai foi perfeito, ele tinha muitas falhas. O meu pai teve vício em bebida praticamente a vida toda. Assim, eu digo vício porque ele bebia com frequência, né? Meu pai nunca foi alcoólatra, né? Não estou dizendo isso, mas eu cresci vendo meu pai nesse ambiente de bebida. Tanto que muito cedo eu tomei uma decisão que eu não queria aquilo para minha vida, muito cedo. Muito antes de me converter, eu tomei essa decisão que eu não
era algo que eu não queria para minha vida, nem de forma social, né? De forma nenhuma, o álcool era algo que realmente eu não queria para minha vida. Só que, mesmo com os defeitos dele, eu não posso reclamar dessa questão da presença paterna. Meu pai sempre foi muito presente na minha vida, dentro daquilo que ele podia. Ele sempre trabalhou, então ele não era aquele cara que conseguia estar em todas as minhas apresentações da escola, mas dentro do que ele podia, que ele tinha condições, quando dava, ele ia. Ele me acompanhou quando eu comecei a jogar futebol, ele me acompanhou quando eu fui aprender a nadar, ele estava perto. Só que também aquela criação assim, ele estava ali, só que a gente tem que lembrar, né? Um cara que nasceu lá na década de 50, né? Então a criação também não era daquele jeito. Sim. Ele não ficou lá pegando embaixo da minha barriga para me ensinar a nadar. Vai lá, entra lá na piscina, se A vira, moda filhão. antiga. Vai aprender a nadar. Só que ele estava ali. Então eu cresci com meu pai ali, né? Mesmo fazendo do jeito dele, mas eu tive essa paternidade bem resolvida desde muito cedo. Ele cometeu várias falhas, ele tinha um hábito horrível de que ele fazia comigo, com quase todo mundo. Como ele foi criado, hoje eu tenho essa compreensão muito tranquila, né? Na época, obviamente, eu ficava muito chateado com ele. Mas hoje, para mim, é muito tranquilo, que hoje eu entendo a criação que ele recebeu. Mas ele tinha o hábito de chamar de inútil. Se ele ficasse bravo com você, mas você é um moleque inútil. Mas assim, era na lata. Era um hábito dele. E não era só comigo. Às vezes, ele sempre mexeu com obra. E ele era mestre de obra, e os funcionários que trabalhavam para ele, ele tinha o hábito de chamar de inútil também, fazia parte do palavreado dele. Eu ficava revoltadíssimo com aquilo. Hoje, tranquilo, que eu sei que ele foi criado nesse sistema bruto. O meu pai saiu de casa com 13 anos. Enfiou a cara nessas comitivas de boi, fugiu de casa. A minha avó foi reencontrar meu pai por causa de um programa de rádio. Se eu for contar a Nossa, história para mano. vocês, e foi encontrar ele. Ele saiu de casa com 13, ela foi com 12, 13 anos. Ele vai saber contar melhor a história, obviamente. E minha avó foi encontrar ele. Ele já era homem, já tinha barba. Então, assim, foi criado dessa maneira, né? Longe dos pais. E sabe o que é mais maluco? Ela foi encontrar meu pai numa chácara de tios. Tios do meu pai. E ele estava lá na chácara de da família e ela não sabia. E meu pai também não falava para os tios Que era que sobrinho? Não, ele sabia que era sobrinho. Só que não falava o porquê que ele estava ali. Eles não sabiam que estava brigado, que ele tinha fugido. Qual é o Simplesmente eles tempo acharam disso? quanto tempo. Ele ficou bem, acho que uns 2, 3 anos nessa fazenda trabalhando, sem os tios saber que ele estava ali porque estava Tava brigado com os brigado pais. com os pais. Aí, no desenrolar da história, minha avó conseguiu encontrar por causa de um programa de rádio lá, foi, buscou, trouxe de volta para perto da família. Então, assim, ele teve essa criação muito, muito rústica, criado no meio do mato mesmo. Mas isso para mim nunca foi um problema, porque eu sempre percebi ele do jeitão dele, mas ali, perto da gente, próximo, mesmo do jeito dele no momento de dar carinho, de dar os parabéns quando você fazia alguma coisa certa, e na hora de corrigir também. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei de exame na escola, na oitava série, eu assumi uma liderança de sala lá, e aí não existia nono ano como tem agora, né? Então, a oitava série tinha aquela formatura de oitava série. E eu assumi uma liderança de sala lá, e aí comecei a preocupar tanto com a formatura que esqueci do principal, né? Se formar. Estudar, né? Esqueci que para poder formar tinha que estudar. Chegou no final do ano, fiquei de exame de matemática. E aí fiz o exame, passei. Aí fui contar para ele faceiro, né? Que eu tinha passado no exame. Aí a resposta dele foi muito simples. Falou, o certo era não ter ficado de exame, né? Mas tá bom, parabéns, você passou no exame. Então, assim, ele não deixava de dar aquela patada de leve. Só que, graças a Deus, eu tive essa proximidade com meu pai, né? Dentro das possibilidades dele, eu tive o contato, eu tive a figura do pai dentro de casa. Eu estava ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando algo que me fez pensar nessa criação que eu recebi. E o que ele falou, eu concordo plenamente. Ele falando dos pais dele, né? Lembre que eu sou um homem de cabeça branca, né? Para quem não conhece o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu acho difícil alguém não conhecer, né? Alguém do meio cristão não conhecer, mas já é, no caso, um senhor de idade, né? Para quem talvez não conheça. E ele falando, os nossos pais
tiveram muito mais facilidade na criação dos filhos do que nós temos com os nossos filhos. E os nossos filhos vão ter ainda mais dificuldade para criar os nossos netos do que nós tivemos para criar os nossos filhos. Aí ele explica o porquê. Ele falou: o que que acontecia na minha época? A gente saía, meus pais saíam para trabalhar, os filhos que estudavam iam estudar, quem não estudava ia para a roça com o pai, ou ia desenvolver algum tipo de trabalho com o pai. Chegava no final do dia, não existia televisão, o que que o filho ia fazer? Ia sentar na beira de um fogão a lenha e ouvir as histórias do pai. O que que isso criava? O filho olhava para o pai e via ali no pai uma figura do seu herói. Então, assim, facilitava muito esse processo de construção de uma amizade entre pai e filho e de uma construção mesmo de paternidade ali entre pai e filho, porque o filho já olhava o pai, as histórias do Sim. pai, as aventuras do pai, então criava aquela questão de olhar para o pai com herói. E quando ele falou isso, fez muito sentido para mim, porque eu não sei se vocês já pesquisaram um pouco sobre isso, mas quando você vai estudar sobre o amor ele começa assim, né? O objeto a ser amado, para ele ser amado, primeiro ele precisa ser admirado, é o primeiro passo. Depois ele precisa ser respeitado, para depois se tornar amor. Precisa seguir esse processo. Então, os pais já tinham essa facilidade, porque o processo de admiração já vinha cedo. O filho olhava o pai contando as histórias das aventuras dele, às vezes até algumas mentiras, né? Sim. Algumas As exageradas, histórias de digamos pescador, assim. de caçador, que tinha muito, né? E isso facilitava muito. Hoje, um dos grandes desafios, né, para os pais hoje é justamente esse. Hoje o filho já cresce com um tablet, um celular na mão, e aí ele tem muitos heróis ao acesso da mão dele, né? E aí ele chama atenção para esse perigo, né? Quem está sendo o herói do seu filho? Quem seus filhos está admirando, né? E eu, graças a Deus, ainda peguei um pouco disso, apesar de na minha época já ter, claro, algumas, já a internet não era muito acessível, mas já existia. Mas eu, graças a Deus, ainda peguei um pouco disso, né? Você Tive entrava essa. na internet depois da meia-noite, né? Eu nem tinha, rapaz, eu Não, fui ter internet já depois pra de pagar velho, um já. curso. Verdade, Eu acessava, né? acessava a Discada. internet só quando tava na escola, rapaz. Era difícil a coisa na época. Aí, ô Leandro, você se converte, se eu tiver errado, me corrija, com 16 anos. 16. 16 anos. 15 para 16. 15 para 16. Como que você traz para dentro da igreja essa relação com Deus, né? Mas que você teve um pai próximo, mas não teve um pai que era cristão, né? Que fazia você praticar né, o evangelho, Sim. né? Como que você traz para dentro disso? Porque querendo ou não, você assumindo ali com 15, 16 anos, rapidamente você se torna pai de jovens, né? Sim. De algumas almas, de algumas pessoas. Não demorou Não muito para mim demorou começar muito a para trabalhar. isso, né? Isso, verdade. Então, assim, como é que você traz? Como foi essa sua experiência de paternidade para dentro da igreja? Para mim, eu acredito que foi bem facilitada, né? Porque, como eu disse, por mais que meu pai teve as suas falhas, eu tive essa presença paterna, eu tive a presença dele ali, por mais que tenha seus defeitos, eu acredito que todo pai tem, né? Sim. Mas eu tive, graças a Deus, o privilégio de ter um pai presente. Então, para mim, já facilitou muito. Como o Jacques comentou o exemplo dele. Para mim, já foi o oposto. Eu cheguei na igreja e para mim me derramar e debulhar em lágrima, como se Deus estivesse ali comigo, sentado do meu lado, foi muito rápido para isso E acontecer pra comigo. mim, não. Foi muito rápido para mim. Para ter esse sentimento de intimidade com Deus, de entender Deus como meu pai, como alguém que me amava, para mim foi muito rápido esse processo, né, de entendimento. Tanto que, claro que na época eu não tinha esse entendimento, né? Com o passar dos anos você vai entendendo como que isso facilitou o processo. Eu achava que Deus tinha muita pressa comigo, porque eu vim para a igreja, a minha conversão, o meu processo de conversão foi bem rápido. Eu comecei a trabalhar na obra de Deus também muito rápido, e eu achava que era só pela pressa de Deus, a urgência do reino de Deus mesmo, né? E hoje eu entendo que, claro, existe uma urgência no reino de Deus, mas essa facilidade que eu tive também não foi só pela urgência do reino de Deus, mas porque, graças a Deus, essa área era uma área que, para mim, estava bem resolvida.
estava bem tranquila. O que eu precisei fazer, obviamente, quando eu me converti, é agora assimilar os princípios do reino de Deus, porque esse, infelizmente, meu pai não conseguiu me passar. Como eu disse, ele passou alguns Aí você teve um princípios, pai né? na fé, né? Tive, graças a Deus. Eu me converti na época na Assembleia de Deus, lá no setor 11, e eu tive perto de mim alguns homens que me ajudaram. Fala o nome do seu melhor professor. Qual deles? Rapaz, que teve paraguaio. O paraguaio, Pastor Ângelo. Aí, ó. Pastor Ângelo foi fera, Tem rapaz. história, hein? Tem história. Hein? Você viu que ele quis que eu falasse o nome Ele dele. fez lembrar, né? Não, o Pastor Ângelo foi meu primeiro pastor. O Pastor Ângelo foi fera. Legal. Foi meu primeiro pastor e também foi meu primeiro professor quando eu fui fazer o primeiro curso de teologia, né? O Intercamp. Ele também foi meu primeiro professor. Mas na época que ele foi meu pastor, a gente não tinha um contato muito perto, né? Uhum. Quem me acompanhou mais foi os líderes de jovem na época mesmo, né? Eu tinha o Edenilson, tinha o Rogério, tinha o Carlos Borges, também me ajudou demais, depois pastoreou algumas congregações lá na região também. O Daniel, o irmão dele, foram pessoas que a família Borges me abençoou muito lá no setor. Foram uma família que me abraçou, que eu tenho um carinho imenso, que eu não esqueço, assim, que fizeram esse papel mesmo. E os jovens, né? Eu, graças a Deus, eu tive esse privilégio de ser inserido numa mocidade ali que a galera me abraçou mesmo, de verdade, me inseriu. Te mostrou que é ser família dentro da igreja, Me né? mostrou que é ser família dentro da igreja. Então, nesse ponto, facilitou bastante o processo, né? Facilitou bastante o processo. Fazer um paralelo, rapidão. Eu sei que você vai falar também, Não, mas tranquilo. olha só, embora o pai dele não fosse cristão, mas esteve presente, Sim. ele estava ali. Então, essa questão da paternidade, ela independe da religião, né? Ela é algo que realmente Deus plantou ali, é um projeto de Deus, tudo. E eu tive a ausência. Então a gente compara, se nós formos comparar essa história, né? Olha a questão, né? Como ele falou, são pequenas coisas, mas que fazem diferença lá no final. E aí pegar um gancho na questão que você falou dos super-heróis, o problema é que hoje muitos pais estão terceirizando a educação dos seus filhos. Eles falam sobre isso também, é perigosíssimo. E que é muito perigoso. O que acontece? É ficar no tablet, é ficar muito no celular, ter muito acesso à informação e acaba que o pai trabalha bastante, então vai terceirizando. E aí essa terceirização também acontece quando ele cresce um pouco. Deixa para os ministros de crianças ali, né, do semear que cuida. Aí quando chega no jovem, deixa que os ministros de jovem cuidam. Então, essa questão da paternidade, ela sempre vai acompanhar o homem até ele chegar à vida adulta. E aí ele chega à vida adulta, ele tem questões a resolver. E agora? Muitas questões a resolver. É que, na verdade, os pais, né? E aqui a gente vai englobar homens e mulheres, eles têm que entender que os líderes não são babás gospels. Sim. Um líder do semear não é um babá gospel. O líder do recarga não é um babá gospel. Né? O doutor Eduardo não é uma babá de homem. Ele é um líder. Ele vai exortar e vai, no momento certo, ensinar. Né? Então nós temos que mostrar o caminho. Essa terceirização hoje, né, ela totalmente ela está criando-se uma grande armadilha para as futuras gerações. E você percebe... Quantas crianças têm mais intimidade com a babá com o pai? Sim. Né? Quantas crianças? Eu lembro quando a Manuela era criança e eu viajava muito, ela ia muito fácil no colo de outros homens da igreja. Por quê? Porque eu não estava tão presente sendo um pai que dava o momento certo atenção para ela. Então foi a partir do momento que eu falei, não, peraí. E aí quando eu viajo, chego e não dou a atenção, aí é pior ainda. Né? Muito pior ainda. Então a questão hoje, né, a gente quer entrar nessa questão da paternidade sadia, né? A gente precisa entender que para ter uma paternidade sadia, nós não temos que terceirizar a paternidade. Sim. E aí a gente entra no negócio. Você falou no início que nós sempre queremos ser um pai melhor do que o nosso pai foi.
certo? Você está se tratando, se cuidando para isso. Sim. Você quer ser um pai para suas filhas, o que você não teve. O pai do Leandro foi um pai para ele, que o pai que ele não teve. Inclusive, ele chegou a fugir de casa. Né? É muito interessante isso. Não, né? e o legal é que ele fugiu de casa, não é porque meu avô não era presente, não, é porque ele era briguento mesmo. Porque meu avô teve uma porrada de filho, mas assumiu a bronca e criou. Mas é que o velho era briguento mesmo. Mas, Ângelo, olha só como nós estamos e por que o assunto é tão relevante. Hoje a gente tem uma sociedade de homens que muitos deles não são homens fortes, não são fortes. São imaturos. Então a gente percebe que alguns homens eles têm postura de meninos. E eu falo isso dentro do meu trabalho, eu percebo isso. Você sabe que eu lido com bastante pessoas. Então você percebe assim que não tem postura de homem, não é aquele homem de assumir responsabilidade e tal. E aí você vai conversar com a pessoa, não teve pai, ou o pai abandonou, ou sabe, cresceu com o padrasto, ou cresceu com a avó, enfim, uma série de coisas. E aí a gente entende que a importância de ter essa figura masculina, a importância de ter essa referência de homem, de ensinar a ser homem, de ensinar a pescar, a fazer as coisas de menino, né? Disso. E não só fazer, mas também ter esse tempo de qualidade que nem o seu filho pediu para você. E aí a gente percebe, agora trazendo um pouco para dentro da igreja, que às vezes o próprio pastor, o líder, ele tem que lidar com essa dificuldade de homens que são mal resolvidos. De homens que estão dentro da igreja dando trabalho, dando trabalho em casa, no casamento, e aí esse ciclo está se repetindo com os filhos. E aí você já trabalhou com jovens e sabe disso, o quanto de jovens que reclamam da ausência dos pais, que reclamam, né, daquele bate-papo, daquela coisa de conversar, de confiar, de já não tem. Eu tenho uma experiência que eu achei assim muito, para mim é forte. Eu liderava adolescentes, e aí o pai e a mãe vieram falar comigo para mim não deixar a filha deles namorar. Para mim proibir a filha deles de namorar. Eu olhei para ele e falei assim, mas você não é o pai? Eu falei assim, mas se você falar, ela obedece. Eu cheguei em casa e falei com a Amanda, falei assim, nós estamos liderando de maneira errada. Não é para suprir a necessidade do pai. É para exortar, para dar o caminho certo. Sim. E aí foi quando nós caímos em si, nós precisamos fazer um trabalho com os pais. Eu vou liderar os pais agora, deixa os filhos. Mas até o psicólogo, quando ele vai tratar o filho, ele faz uma anamnese, não sei se é essa a palavra, com os pais. E eu ouço sempre minha esposa falar que a maioria dos problemas são relacionados aos pais. Porque a criança, o menino, vamos falar assim, o menino, ele tá repetindo um padrão, um comportamento. Certo? E aí, como que pode, né? Uma pessoa de fora ter mais autoridade que a pessoa ali. pessoa de dentro. Posso aproveitar só um gancho aqui rapidinho, que a gente está falando muito principalmente do lado masculino, mas eu vou só bem rapidinho aqui, o lado feminino. O pai criando uma filha. Os danos que a ausência desse pai na vida da filha pode gerar. Você estava comentando do seu relacionamento com Deus. O meu sogro foi meio falho nessa parte também. E a minha esposa, o que acontece? Porque é diferente o efeito na vida de um menino e na vida de uma menina. O que acontece com a menina? A menina, quando não tem um pai que tem uma figura masculina forte, que é o provedor realmente da casa, e que ela olha e principalmente para a mulher, o pai precisa ser confiável, aquela pessoa assim que ela olha e fala, eu posso confiar nesse cara. O meu sogro, por causa, hoje, graças a Deus, é uma pessoa convertida, mudou muito, mas durante um longo período da vida dele, ele não foi esse exemplo. Qual foi a dificuldade que eu conseguia observar muito clara na minha esposa, principalmente quando a gente casou? Ela tinha muita dificuldade de confiar em mim.
Não de confiar no sentido de traição, nesse ponto não, Sim. mas de confiar que eu ia honrar com a minha palavra, de confiar que eu não Ia ia, trazer as coisas para dentro de que eu ia casa. trazer as coisas para dentro de casa. E eu estava até conversando com ela recentemente, demorou para mim entender isso também, que isso trouxe prejuízos até no relacionamento dela com Deus. Ela é uma pessoa que ela tinha muita, e ela trabalha muito nisso até hoje, que graças a Deus ela é uma pessoa que procura buscar Deus e está sempre evoluindo na presença de Deus. Mas até hoje ainda tem uns restinhos disso. Tem hora que ela tem muita dificuldade de confiar. Sabe quando você fala de orar a Deus assim, entregar e descansar mesmo, dizer eu coloquei na mão de Deus? Ela tinha problemas seríssimos quanto a isso. E até hoje ela ainda sofre para conseguir ter essa confiança, porque ela não recebeu isso. E demorou para a gente identificar isso, até porque ela até já passou por terapia, por psicólogo, mas essa foi uma área que ela nunca tocou. Então demorou para a gente identificar. E aí a gente vai identificando conforme a gente vai estudando, vai ouvindo os exemplos e a gente começa a falar, não, peraí, eu acho que é por aí, né? Olha o quanto impacta, né? É. Totalmente E você demais, vê que é né? A diferente, questão. né? Que nem no seu caso. Você tratava, por ser homem, você tratava Deus de forma formal, porque você não Aham. teve o pai de perto. Ela, por ser mulher, já não afetou tanto esse lado, mas afeta o lado de conseguir confiar, porque não teve essa figura, né? Então tem muita dificuldade. Deus vai te dar. Será que vai dar Será que vai mesmo? dar É. mesmo? E outros problemas, né? Que nem no início do relacionamento, por essa ausência, ela batia muito de frente comigo, porque houve uma época que meu sogro bebia muito, então minha sogra teve que praticamente assumir as rédeas de casa, que o caso do meu sogro foi mais grave do que o do meu pai, né? Ele bebia e muitas vezes esquecia que tinha família, torava a noite jogando, gostava de jogar jogo de carteado, então os problemas foram um pouco mais graves em relação à bebida, né? Depois ele parou de beber, graças a Deus, mas isso afetou. E afetou a criação de todos os filhos. Todos os filhos você observa, só que é diferente, né? Os efeitos são diferentes. Você olha para os meninos, a minha esposa tem 3 irmãos. Você olha para os meninos, você percebe a falta, só que é diferente a forma que se manifesta. E nela era muito nítido nisso. E outra coisa, né? Eu não sei se vocês já ouviram o Cláudio Duarte falando da loba, né? Ela via a loba dentro de casa lá, mandando, né? Não porque minha sogra queria, mas porque Uhum. tinha que ser, né? Tinha. Ocupava um espaço. É, Ela ocupava tinha que um ocupar o espaço. espaço que estava ausente ali. Então ela veio com essa criação para dentro de casa. E aí, quando a gente casou, todo mundo normalmente diz que o primeiro ano de casamento é lua de mel. O meu foi um terror, o primeiro ano de casamento. É engraçado isso porque, assim, amanhã não, né? Hoje nós estamos gravados, mas vai ser colocado depois. Mas amanhã nós fazemos 14 anos de casado. E a Amanda sempre ganhou mais do que eu. O salário da Amanda sempre foi maior. E maior mesmo. Não é maior, maior. Professora Com M concursada. maiúsculo. Professora concursada, 2 períodos. Então, né, é um salário hoje bom. E desde o namoro, né, nós tínhamos tinha esse respeito dela para comigo como um homem, né? Então, sempre eu que estava com a questão com o cartão, sempre era eu que fazia as coisas e tudo mais, eu que pagava as contas. Até que um dia, a Manuela, já mais entendida do assunto, falou assim: por que que você é assim? Se você pode. Né? Aí ela simplesmente sentou e explicou: é porque existem limites dentro da casa. O seu pai tem um caminho, tem que ser feito aqui dentro. E sua mãe tem que ter um. A Amanda é uma mulher totalmente livre, né? Ela dirige, ela não tem problema. Onde ela quer ir, eu falei, vai, filha, vai com Deus e voa, vai. Né? Só que tem momento que ela chega e fala, ó, deu problema no carro, É contigo. Quem que tem que resolver? É contigo, né? varão. Ou quando, por exemplo, esses dias quebrou o cabo da embreagem do carro, né? Daí o Murilo já falou, agora é a vez do papai entrar em ação. Então, tipo, lá em casa eles já sabem, Sim, né, qual é o papel, qual é né? o papel de cada um, né? E aí, voltando a essa questão da questão da paternidade, né, o Jackson teve ausente, né, o pai.
O Leandro teve o pai, mas o pai não era cristão. Eu já tive um pai cristão, mas porém um pai ausente. Eu não tinha afeto dentro de casa, né? Então, assim, a partir esse foi o meu grande problema que eu tive com o meu pai, que eu trago, inclusive, até o dia de hoje, que é a questão de conversar, é a questão de sentar e aí, bater um papo mesmo, jogar a conversa fora, porque nós não tínhamos esse diálogo. Vai melhorando, melhorando, melhorando a cada dia. Só que ao contrário de tudo isso, o que eu fiz? Eu não deixei isso afetar eu com Deus. Por quê? Porque o meu pai, o lado espiritual, ele foi um bom pai. Então, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos orar. No sentido de instrução. De instrução bíblico, nota 10. Foi 10. Foi 10. Inclusive, até eu falei isso na aula com os jovens, eu acordava de madrugada e vi meu pai orando. Eu levantava às 6 da manhã, meu pai estava na sala de joelho. Então, eu tive essa visão do meu pai orando, meu pai falando com Deus, meu pai chorando, meu pai gemendo, entendeu? Então, assim, e aí eu me apeguei a isso. Eu falei assim, já que é por esse caminho que eu vou. Só que, por exemplo, eu não era um menino desobediente, mas eu era um filho arteiro. Então, o meu pai não tinha diálogo. Meu pai chegava do serviço, minha mãe contava o que eu fiz e eu apanhava. Teve um dia que eu apanhei de manhã da minha mãe, apanhei à tarde da minha mãe e apanhei à noite do meu pai, porque minha mãe contou o que eu fiz. Mas vamos dizer assim que você era uma bênção também. Eu era uma benção. Tudo bem. E aí eu caso com uma mulher que nunca apanhou na vida. E olha que o pai da minha esposa foi um policial civil, né? Então podia ser uma pessoa Mais truculento. ali, mais né? truculenta e tudo mais. E aí eu caso com uma mulher que sempre foi tratada em casa no diálogo. E aí lá em casa, nos primeiros anos, como pai, eu queria resolver tudo como? Pega a varinha. É a varinha que vai endireitar. É a varinha que vai resolver. E aí que foi interessante, porque a gente começou a criar regras. Né? E hoje todo mundo na igreja brinca com isso, que né, ou até 3, 1, 2, 3. E aí quando eles eram pequenos, nós tínhamos a cadeira. Rapaz, até vou contar uma história aqui. Nós tínhamos uma cadeirinha de criança em casa, que era da cor azul. A cadeirinha azul era a cadeirinha do castigo. E às vezes, quando a gente ia para algum lugar, alguma casa de visitante, a pessoa dava a cadeirinha azul, a Manuela começava a chorar porque ela pensava que ela estava de castigo. Oh, meu Deus. Ou um lugar, uma lanchonete, alguma coisa, ela fala, cadeirinha azul não, cadeirinha azul não. Então, assim, eu tive totalmente diferente essas 3 histórias aqui hoje, né? Eu tive o lado, pelo contrário, com a minha mãe. Eu já sento com a minha mãe. Hoje eu, né, marmanjo, sem cabelo, mas barbudo, eu deito no colo da minha mãe. A gente se abraça, né? Eu tenho mais um carinho de afeto porque eu tive esse diálogo com a minha mãe. Já com meu pai eu não tive. Né? É claro que nós já tivemos momentos que a gente conversou, olha, pai, eu tive falta, assim, assim. Mas por um lado, pra vocês terem ideia, em momentos importantes da minha vida, meu pai também se faltou comigo. Né? Nós que fomos criados dentro de um ambiente de igreja Assembleia de Deus, nós temos uma escadinha ministerial. Sim. Né? Então, quando eu fui ser ordenado ao diaconato, meu pai não estava. Meu pai faltou no culto porque tinha muita gente, a igreja estava cheia, então ele não queria ficar no meio das pessoas. Mas era um dia importante para mim. Era um dia que eu queria que minha família estivesse lá. Né? Então, assim, são coisas que marcam a nossa vida, que a gente tenta. Hoje eu quero estar presente em todas as apresentações do Murilo. Eu só não sirvo para ir no treino de futsal dele, porque eu ressalto mais os erros dele do que Os acertos. os acertos, né? Então, assim, essa questão trazendo hoje para nosso papo aqui, eu quero já jogar a pergunta, né? Como ter essa paternidade sadia? Ou quais os sinais que a paternidade não é sadia? Para a gente entender,
né? Para a gente cair naquela relação de amor e ódio, Leandro, que o Jackson tem com a psicóloga dele. A piada interna nossa aqui, a doutora Ruth, um abraço, Deus abençoe, que a gente até brinca, isso aqui é uma relação, né? A Laís que amor. fala de amor e ódio. Eles tem dia que estão se abraçando e tem dia que estão brigando, né? Então nós precisamos entender, para resgatar a questão da paternidade, o que é a paternidade sadia e os sinais da paternidade, né, doentia. Vou começar falando um pouco dessa questão da paternidade não sadia, né? Quando o homem, a gente está falando sobre homem, né? Tanto o homem quanto a mulher, mas se retratando mais agora nesse papo, a gente fala do homem, quando ela não é sadia, quando ele cresce, normalmente existe um vazio, né? Existe algo sempre que vai estar faltando. Então eu até fiz umas anotações aqui. Que quando o homem ele não tem essa questão da paternidade bem resolvida, bem tratada, ele não tem esse contato, normalmente quando ele cresce, ele busca constantemente o prazer, é insaciável o prazer para ele. Muitos buscam no sexo, muitos buscam nas drogas. Então, sempre existe esse vazio. Está relacionado a uma necessidade de aceitação. Então, a pessoa que não tem uma questão de paternidade resolvida, ela sempre precisa da aprovação dos outros. Ela sempre, tudo que ela faz, ela precisa ser aceita e ser aprovada por todos. Também tem a questão de gera uma falta de conexão, né? Até com os próprios pais na infância, e aí quando chega na vida adulta também tem. E aí, aqui no livro também até separei, olha as consequências de não se ter uma paternidade bem resolvida. Diminuição do número de casamentos. Então, hoje, menos homens querem casar, menos homens querem dar continuidade a uma família. Então, a gente percebe-se que homens estão casando bem tarde, né? E muitos homens não estão querendo, a gente até falou sobre isso, querendo sair da casa dos pais, porque está conveniente, preferem ter relacionamentos, né, nada de muito compromisso. Casais que optam por não ter filhos, não se tem uma paternidade resolvida, quando chega adulto, não quero ter filho, e filho dá muito trabalho. Aí a gente volta lá atrás no nosso papo do inicial, antes de dar o play, Gravarmos, né? Meu pai teve 10 irmãos, né? Minha mãe teve 8, né? E aí ele já teve 2, né? Então hoje você vai diminuir. vai E diminuindo. toda vez que você fala com alguém, você não quer ter mais, dá muito trabalho, né? É isso que a gente ouve, né? E aí a questão também é desequilíbrio emocional, olha o que gera, como pânico, medo, depressão, suicídio, conflitos agressivos com os filhos, com os pais, né? Os filhos acabam se tornando pessoas agressivas, envolvimento crescente de jovens na dependência química, confusão de gênero. Então, eu tive uma jovem que eu fui líder de jovens dela, e era uma jovem exemplar. E, infelizmente, ela partiu pro lado do homossexualismo. E aí eu fiquei assim, foi um choque para mim, porque era uma das melhores jovens em termos de disciplina e ser fiel à escola bíblica, todas as coisas, dinâmica da igreja, ela era muito ativa. E aí quando eu sento para conversar com ela e falar o que aconteceu? Aí ela disse, eu não quero casar com um homem que seja igual ao meu pai. E aí aonde dá uma brecha, você começou a ter amizade com uma pessoa que acabou influenciando. Então olha o que essa menina carregou pro lado dela. Então assim, aí há uma confusão. Quando chega adulto, pessoas extraordinárias na esfera intelectual, mas completamente imaturas emocionalmente. E é muito comum isso. Você vê pessoas inteligentíssimas em termos de conhecimento técnico sobre um determinado assunto, mas na questão emocional são desequilibradas. São totalmente desequilibradas. Às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa chora, a pessoa não tem aquele caráter firme, aquela firmeza, incapacidade de gerenciar conflitos. A gente percebe muitos homens não conseguem gerenciar conflitos. Ficam em pânico, não tem aquela firmeza de resolver problema, porque o homem, ele foi feito para resolver problemas. Sim. Seja problema de um carro, seja problema da casa, né? Até vi um meme, eu acho que foi hoje que eu vi um meme de um cara que tá do lado da esposa num Kwid, e ele chama o seguro para trocar o pneu do Kwid. Soa estranho, talvez, para nossa geração. Soa bastante estranho. Não soa? Um homem que não sabe trocar um pneu no Kwid.
E de um quid, que De é um 3 quid, parafusos. 3 Olha parafusos. só, o cara não conseguiu trocar, Eu brincadeira. tenho quid, eu sei o que eu tô Eu falando. trabalhei com um também, conheço Então, assim, bem. tem 3 parafusos. O cara, ele chamou o seguro. O seguro. Então, é um homem que não consegue resolver problema. Então, um vazio existencial, confusão entre o virtual e o real. E aí também tem uma incapacidade de decidir. Esse ponto me chamou bastante atenção, porque tem homens que não decidem. Não sabe o que Não fazer, sabe o né? que fazer, e agora vamos E agora? fazer, sabe? Falta de criatividade e empreendedorismo. Então não tem criatividade, não pensa fora da caixa. Uma baixa autoestima, sempre está pensando de forma negativa. Uma vida abaixo do potencial, até tem um potencial, mas não consegue exercer. E aí um desequilíbrio emocional. Então tem inúmeros consequências que essa paternidade não resolvida pode gerar na vida de um homem. Então não é simplesmente, eu tive um pai e não me trouxe consequências nenhuma, como eu carreguei essa concepção. Então, quando adulto, eu fui entender que não, peraí, me trouxe consequências assim, hoje eu ajo dessa forma, porque eu não tive. Então, uma coisa que eu aprendi, a gente só dá o que tem. E como eu vou dar o que eu não tive? Então, eu sei que a sua pergunta começou, como é ser uma paternidade bem resolvida? Eu disse da questão do não resolvido. Olha as consequências que se gera uma paternidade não resolvida. Olha o desequilíbrio que se gera em todo um sistema. E aí, agora a gente parte para E esse. não é o que a igreja prega, né? Não. Não é o que nós pregamos. Porque como que você coloca para um homem ser o sacerdote da casa e ele não tem essa noção desse papel? Como que um homem consegue, né, exercer o sacerdócio, o papel dele como homem, ser aquela pessoa, o líder da casa, aquele que vai conduzir, que vai guiar a família numa vida espiritual, se ele mesmo não está pronto, né? E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, né? A gente sempre acha que não precisa resolver essas questões. Mas, primeiro é preciso resolver as pendências emocionais com seus pais para depois resolver as pendências espirituais com Deus Pai. Então, se a gente quer se resolver com Deus, a gente também precisa nos resolver com o nosso Pai da Terra aqui. Então, para os homens que nos assistem, né, fica essa pergunta, né, essa reflexão que nós estamos fazendo, cada um contando um pouco suas mazelas, né, vamos dizer assim, né, mas o quanto isso afetou e o quanto isso ajudou, enfim. E é importante essa questão da gente de realmente ter uma paternidade sadia. E aí começo, eu vou tocar, o Leandro faz o gol aí, nessa questão da paternidade bem resolvida. Você nota uma criança que ela tem uma paternidade bem resolvida. Ela é tranquila, ela é firme no que ela faz, ela é segura. Então, eu aprendi, né, com o passar do tempo, por exemplo, assim, você chorou quando você foi o primeiro dia na escola? Não. Você chorou? Não. Eu chorei. Chorei. Por quê? Porque eu não tive O pai, ele. segurança. É. Que eu poderia ser abandonado, que alguém poderia esquecer de mim, entendeu? E eu aprendi isso justamente quando a primeira vez que eu fui deixar minhas filhas na escola, eu chorei. Não elas. Então tá, tchau, pai, tchau. E foi embora. Tranquilas. Tranquilas. Virou e que abandono é esse? Que ultraje! Pelo amor de Deus, Então, volta assim, aqui, espera guria. mais, Dá uma né? chorada. Então fica aquela coisa. Normalmente, essa questão, quando a paternidade não é bem resolvida, os filhos choram no primeiro dia de aula. Caraca. Choram. E quando eu li sobre isso, eu falei, cara, eu chorei. Peraí, eu chorei. Por quê? Mas por que eu chorei? Eu comecei a refletir, porque eu me senti abandonado. Será que vão lembrar de mim? Será que o que eu vou fazer o dia inteiro? Não conheço ninguém. Agora, a criança que é bem resolvida, ela tem segurança. Ela sabe que no final do dia ela vai voltar para casa dos pais. Uhum. Ela sabe que ela tem alguém para contar. Acendeu uma luzinha aqui em cima. E quando a paternidade é demais? O excesso de cuidado O excesso. Vai criar um mimado. vai criar um mimado. Esse é o pior problema. Eu tive isso também. Eu presenciei isso. O Jacques estava comentando da experiência profissional dele. Durante um tempo, eu trabalhei como encarregado de produção numa empresa. E aí, o que acontecia? A gente trabalhava com um segmento que você não tem um profissional pronto. Você tem que treinar, que era a produção de sorvete.
você não encontra profissional do ramo de sorvete. Muito difícil. Então você tem que pegar um jovem e ensinar ele a produzir, ensinar ele a fazer. Ainda mais a produzir de forma industrial, né? Você vai ter que ensinar o cara a operar a máquina. E eu achei que esse seria, quando eu assumi o cargo, né, eu achei que esse seria o maior desafio, né? Ensinar e preparar o cara para operar uma máquina, entender como é que funciona a operação dentro do ambiente de produção, ensinar, porque aí tem as questões que a gente tem que seguir as regras de limpeza, né? Que é tudo regulamentado pela Anvisa, então, e é alimento. Então, eu achei que essa seria a parte mais desafiadora do meu trabalho, né? Ensinar isso para eles. E eu me deparei com jovens de 19 anos, 20 anos, que não sabia rapar uma água do chão. E para mim isso é o excesso, porque esse jovem especificamente teve a presença do pai, teve a presença da mãe, foi criado bonitinho, escola particular quase a vida inteira, e esse foi o primeiro emprego dele. O guri não sabia rapar uma água do chão. O excesso. E quando ele. Eu brinco até hoje, eu conto essa história pro pessoal por aí, eu dou risada até hoje, porque a primeira vez que eu soltei um rodo na mão dele, que eu vi ele trabalhando, para mim ele estava confundindo o rodo com uma enxada. Porque ele pegou o rodo e começou a bater assim, sabe como você está carpinando um quintal? Eu falei, meu amigo, peraí, você está confundindo os instrumentos. Isso aqui não é enxada, isso aqui é um rodo. O rodo você encosta no chão e puxa. Então você tem que ensinar para um jovem o que, pelo menos para o tipo de criação que eu recebi, é o básico, Sim. né? Então, assim, existe esse problema do excesso, né? É tudo que em excesso estraga. Então, voltar a falar de mercado de trabalho. Realmente, você lida com homens que são mimados. E às vezes você pede pro funcionário fazer tal serviço. Ah, não nasci pra esse aqui, não, vou embora. E vai embora. Uhum. Passei por E isso vai também. embora, você vai viver do que? Eu moro com os meus pais e tá tudo bem. E é isso. Então, assim, é justamente, né? Talvez há um excesso de zelo, a gente acaba estragando, né, a criação dos filhos. Então, não torna esses filhos, essa geração forte. Então, tá tudo na mão, tá tudo pronto. Né? Não ensina a pescar, não ensina, já pega tudo Eu pronto. confesso que eu fui um pai que estraguei a minha filha. Né, por ser criado, né, por meio de homens, eu nunca tive, né, a presença como irmã, ou, né, só primas e tudo mais, de menina dentro de casa. Então a gente era mais a questão do rústico e sistemático, né? O meu pai, ele saiu da roça com 16 anos, e aí ele, nas primeiras férias dele, ele decidiu voltar para ajudar meu avô no sítio. E aí meu pai estava carpinando para plantar feijão, ele simplesmente ele escora para suar, para tirar o suor e tudo mais. O meu avô vem com o cabo da enxada e bate na cabeça dele, fala: "Rapaz, tá fazendo pensando que o que é aqui é cidade? Trabalha, vagabundo." Né? Aí meu pai largou a enxada e falou: "Nunca mais eu piso aqui", e foi embora. Foi morar na cidade. Então eu fui criado nessa, né, nessa questão do russo sistemático. E aí quando eu falava para Amanda, eu falava assim: "Eu vou mimar sim. Eu vou mimar, eu vou, né?" Inclusive hoje até Dá assim, tudo que ela quiser. tudo. A Manuela foi tratada como uma princesa. Com uma princesa. E aí hoje, até hoje, né? Ela quer falar comigo, ela muda o tom de voz. Mas Ela, isso é típico de menino, né? mas ela já joga o cabelo, ela já sabe como é falar comigo. Aí a Amanda olha e me fala assim: "Eu não consegui." Como é que. Porque eu falei: "Não, eu vou sim." Só que a partir quando chegou com aos 7, 8 anos, hoje ela tem 12, eu já vi o que eu estraguei na minha filha. Porque eu protegi ela demais. E aí, quando ela teve o primeiro confronto na escola, ela não soube se Lidar. defender. Ela não soube lidar, né? E aí, mas aí foi psicóloga, né? Aí foi um tratamento, foi um acompanhamento e tudo mais. Então, tipo assim, eu estraguei, eu falei: "Não, eu vou mimar mesmo." Então, esse rapaz mal que tá dando de suador Para reverter pra agora. reverter. Eu não sei se você lembra, no primeiro podcast que a gente gravou, a gente comentou bem brevemente sobre isso.
Mas um dos papéis fundamentais do homem na criação do filho, da filha, de forma geral, é justamente quebrar o cordãozinho umbilical ali, né? Fazer Sim. essa separação da mãe, né? E aí, quando o homem não cumpre esse papel, aí gera esse tipo de problema, igual você falou. E aí vai gerar problema, independente se o filho é homem ou se é uma menina, vai gerar problema. O grande problema, Ângelo, é que gera filhos fracos, adultos fracos. E a gente tem isso, seja na empresa, seja dentro da igreja, homens que não sabem ouvir não, porque a vida é dura. Um Acabe. Isso aí, a vida é dura, a vida... Não teve um não da vinha e foi fazer birra. Sim. Porque a vida vai exigir que a gente tenha essa resiliência. E o Augusto Cury, num dos seus livros, ele fala do pensamento acelerado, ele fala que um dos culpados são os pais que mimam, dão muitos presentes para os filhos, querem sempre dar o melhor para o filho, e o filho não passa frustração, não sabe o que é um não, quando chega na vida adulta, não sabe o que é um não. E aí a dificuldade de você conseguir liderar, isso até dentro da igreja, homens. Por quê? Porque não estão acostumados com não. Não estão acostumados estão acostumados com tudo, todo mundo servindo ele, todo mundo fazendo. E quando ele não é mais o centro da atenção, ele não consegue lidar com isso. O Murilo tá treinando, né? Futsal. E aí ele quer ser goleiro. E aí nós protelamos o máximo de comprar uma luva Vai que ele de mudasse. goleiro, né? Porque tá na fase de mudar. E ele quer ser um goleiro camisa 10. Vai. É, Goleiro bem é diferenciado. bem esse. diferenciado. Pode isso. É. E aí, um dia ele falou assim, chegou em casa e falou: mãe, quantas balas baianas tem que vender para comprar uma luva? Aí a Amanda falou assim: olha, filho, dá pra gente fazer aí umas 30 balas baianas que dá pra comprar a luva. A senhora faz pra me vender? E aí, o que ele fez? Domingo de manhã ele veio na igreja, ele já vendeu por encomenda. E à noite ele só entregou. Rapaz. E aí ele teve o dinheiro e comprou a luva. Só que teve uma pessoa da igreja, uma amiga da família, e falou assim: não, eu dou a luva pra ele. Aí eu e a mãe falou assim: não, ele precisa saber conquistar as coisas. O preço do que está custando essa luva, né? Então é justamente isso, a gente Aí precisa você pensa o valor que ele vai e dar que quando ele vai dar observar e nisso, falar, eu justamente. consegui comprar Nós esse precisamos criar uma geração forte, aqui. Isso aí. né? Então, Show para a de gente bola. pegar um apanhado aqui, resumindo tudo, então hoje nós precisamos ter esse entendimento e a importância de resgatar essa paternidade, essa ligação verdadeira de pai e filho. Bem resolvido, eu acho. Bem Bem resolvida. resolvido, né? De ter o entendimento que eu acho que fica uma reflexão para todos os homens, que é justamente isso. Será que eu, enquanto homem, estou bem resolvido com a questão da minha paternidade? Não, não estou, ok. E aí a gente entra naquele lado, Jackson, que olhando para a Bíblia, né, foi Jesus que Isso. traz essa relação de pai, né? Porque se for olhar antigamente no Velho Testamento, é o Senhor. Quando Deus fala com o povo no deserto, o povo tem medo e fala: Moisés, fala você com Deus, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Né? Então Jesus que vai dizer assim, ó, Pai nosso que estás no céu. Né? Então ele já Esse relacionamento com Deus, né? com Tornou Deus. um relacionamento É de igual pai e filho. uma historinha pequena da Bíblia que eu gosto, que é a história de Jabes. Né? A Bíblia vai dizer assim: ó, e Jabes orou ao Deus do céu. Né? É uma relação daquilo que você falou, é uma relação de mais seriedade, né? Formalidade e tudo mais. Mas Jesus ele traz essa relação de pai, né? Literalmente ele mostra o que Deus quer conosco, é um relacionamento de pai e filho. Deus quer realmente conosco essa questão da proximidade conosco, né? Então, quando Jesus, como você disse, né? Jesus ele vem, né? Ele faz a oração do Pai Nosso. Para os judeus ele revoluciona, porque quem que tratava Deus como pai? Ninguém. Deus tinha inúmeros nomes, né? Ali que ele era conhecido, né? Que era chamado. Mas aí vem Jesus e fala, não.
Pai nosso que estás no céu, né? O Pai nosso, ó, meu e seu também. O próprio João, né, em 3,16, que é o versículo, é o Chave. texto áureo da Bíblia, né? Ele mesmo fala que deu o seu filho, então já traz a relação, né, Pai e filho. de né? pai e filho. Então, o que Deus quer de nós é literalmente um relacionamento de pais e filhos. E aí, voltando a responder sua pergunta anterior, o que é uma paternidade Bem sadia, resolvida. bem resolvida? É um relacionamento sadio de pai e filho, no qual você tem um Deus que você tem certeza que te ama, que deu seu filho para morrer por você, o que ele quer com você é ter um relacionamento sincero, profundo contigo, e não tem nenhuma pendência que te atrapalhe a isso. E num relacionamento sadio, nós precisamos entender que o não faz parte. Faz parte. Com Né? certeza. Que o não faz parte, a correção faz parte. Né? Então é por A isso Bíblia fala disso até no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala que Deus corrige a quem aquele ele que ama. ele ama. Então, existe correção até no trato do Pai Celestial com a gente. Então, eu acredito que o relacionamento pai e filho, humanamente falando, também, se Deus é o nosso exemplo, acho que não pode fugir muito disso aí também, né? Justamente, justamente. É, né, nessa palavra de hoje, nesse momento que nós tivemos aqui nesse bate-papo, é o que fica, né? A paternidade, restaurar a paternidade até um relacionamento sadio entre pai e filho. Até só para concluir mais um pouquinho, quando você tem uma paternidade bem resolvida, você ser o sacerdote da sua casa é muito tranquilo. Você consegue ser o guia, o líder espiritual da sua casa. Ocorre que existem hoje muitos lares no qual o homem não exerce esse papel, acaba não exercendo ou deixando de lado e alguém ocupa. No caso, muitas mulheres acabam ocupando, né? Não que seja uma disputa, mas que acaba tendo um espaço vago ali que é deixado. Então, quando o homem ele entende isso, ele entende a responsabilidade que ele tem, entende o papel que ele tem. E uma coisa que fica também, Ângelo, é o seguinte: houve um erro para trás. É possível consertar? É possível, então temos que resolver. Só que a gente tem que pensar que tanto eu, né, quanto você, nós somos, e futuramente o Leandro, nós somos pais. A gente precisa resolver daqui para frente. Eu vou deixar esse ciclo continuar ou eu vou corrigir? Então, eu não tive, ok, mas vamos lá, então vamos resolver o que eu preciso. Preciso pedir orientação para o céu. E aí, Senhor, onde eu preciso tratar? E o Senhor vai mostrar, o Senhor vai ministrar, assim como ele me mostrou, assim como. E aí vai ter momentos que eu vou ter que ter conversas difíceis. Vai ter momento que pai vai ter que pedir perdão para filho, filho vai ter que pedir perdão para pai. Então, é literalmente isso. Eu acho que para a gente ter essa paternidade bem resolvida, a gente precisa resolver o problema, não protelar. Sim. E já, Já, né? é, Já. isso é urgente, porque conforme nós, no início, né, do bate-papo aqui, isso é um assunto que está em alta, principalmente aqui na nossa igreja. Nós vamos ter uma conferência que vai tratar disso, então fica aí o convite novamente, né, da nossa conferência de homens, que vai tratar sobre paternidade, né, à luz da Bíblia, o que a gente pode aprender com isso, entender, né, a questão, como Deus leva a sério essa questão de relacionamento entre pais e filhos. E a gente precisa realmente tomar uma posição. Acho que falar, acho que todo mundo fala, mas a gente precisa tomar uma posição. Resolver o que para trás ficou. Atitudes, né? É João 3, 1 João 3,18, se não me engano, diz: filhinhos, não mesmo só de palavras, mas com atitude. Né? Então, a partir do momento que você enxergar o problema, tá na hora de resolver. de Então, resolver. para os pais que nos ouvem, fica essa reflexão: o que vocês estão fazendo e vocês vão repetir o ciclo ou vocês vão parar na geração de vocês e falar: não, peraí, até aqui foi mal resolvido, daqui para frente eu quero resolver. E aí, meu amigo, vai para a palavra, vai para a busca, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar. Mas tem coisa que você vai precisar de ajuda. Você vai precisar procurar Não teu tenha líder. vergonha de procurar ajuda. Né? Isso. Jamais. Né? Talvez o você momento vai da ser seu gente... líder espiritual, o seu pastor, o seu ministro, ou um amigo, ou até mesmo um tratamento psicológico que você vai precisar para tentar resolver esse tipo de questão. Então, assim, como eu repito, talvez muitos homens nem entendam a gravidade, nem entendam o quanto isso está afetando. Às vezes a vida está totalmente travada, né? Não anda, não caminha,
mas precisa ter esse olhar agora. Eu me lembrei agora de uma passagem que, quando eu trabalhava no posto de saúde, um pai chegou para agendar o psicólogo para a filha, e aí passou 10 minutos xingando a menina na minha frente. E aí falou assim, moço, marca logo que eu não aguento mais. Quase que eu falei assim, só quer que marca para você também? Por favor. Eu acho que o senhor também está Que o precisando. senhor também está precisando. Mas, pessoal, é isso aí. Hashtag fica a dica. É né? isso aí. Nós aguardamos vocês dia 30 de junho na vigília do aprisco, né, dos homens e para toda a igreja. E o nosso congresso de homens, dia 8 e 9 de julho, né, com o Marcos Paul e também com o nosso querido pastor Manuel Neto. Leandro, obrigado. Valeu. Deus abençoe. Tamo junto. Jackson, obrigado. Tamo junto. Oferecimento Laís. Hoje nós tivemos o café, né? O oferecimento Laís Paiva. Laís Paiva, chimarrão, cafezinho Chipa. Maravilha. Obrigado você que ficou até aqui nos assistindo. Obrigado de verdade. Se inscreva nos canais da nossa igreja, canal do YouTube. Clica lá siga no Instagram, no Facebook. A gente não tem Twitter ainda não, né? Nós não temos Twitter, mas siga lá no YouTube, Instagram e também no Facebook. Na direção de Rafael Orejana, o áudio de Tiago Monteiro e a fotografia de Thaís Amanda ou Amanda Thaís? Thaís Amanda. Muito obrigado, Deus abençoe. Fique com Deus e até a próxima. Até mais. Não, peraí, cara, não corta não. Cortou não? Abraço pro chefe, pô. Meu Deus, como que a gente esquece Como a gente dele? vai esquecendo A gente disso, vai ganhar né, as- amigo? a gente Vai ganhar as contas. contas. Um abraço pro doutor Eduardo e também pro nosso querido pastor Manuel. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.